E aí pessoal, tudo bem? Nós vamos falar hoje aqui sobre formatação condicional. A formatação condicional ela é algo que ela está na nossa vida implícita, desde sempre. Tudo na nossa vida tem a formatação condicional. E eu vou mostrar alguns casos para vocês entenderem do que eu estou falando. Prova na escola. Lá na adolescência, na infância, quando a gente ia fazer uma prova na escola, a gente fazia a nossa prova, belezinha, e aí o professor ia corrigir nossa prova. Olha lá, se a gente tirou uma nota A, uma nota legal, uma nota B, ele vai lá e põe azulzinho. Se a gente acertou, põe um certinho em verde, belezinha. Mas, se a gente tirou uma nota ruim, que cor que é o X? Vermelho. E a nossa nota E? É um vermelho também. Ou seja, essa é uma formatação condicional que é utilizada pelos professores desde sempre. Um outro caso para ilustrar. Se a gente está falando de semáforo, a gente tem 3 cores no semáforo. Em vez de estar escrito lá para a gente pare, atenção ou siga, ia ficar meio confuso, a gente ia ter que ler. Não, eles usam cores. Então essas cores elas nos mostram com muito mais facilidade. A cor vermelha já é uma cor de, opa, cuidado, eu tenho que parar, né? Então em tudo a gente usa a cor vermelha para isso. A cor amarela é uma cor mediana, uma cor de atenção, né, no caso do semáforo, e a cor verde é uma cor boa, assim como eu falei que a nota azul é uma cor boa na prova também. E agora no Excel, vamos aprender como que a gente faz a formatação condicional. Essa é uma aula bem completa, a gente vai aprender formatação condicional bem avançada. Então vamos lá. Pessoal, então vamos lá. Aqui temos uma tabelinha bem simples, onde a gente pode fazer algumas formatações condicionais. Bom, primeiro, onde fica a formatação condicional? Ela fica na aba página inicial, ela fica aqui dentro do estilo, ó, formatação condicional. Tudo que a gente precisa de formatação condicional fica aqui. As primeiras formatações que a gente vai estudar são essas 3 aqui, que são alguns padrões que o Excel deixa prontinho pra gente. Então, a gente pode utilizar aqui barras de dados, escalas de cor, conjunto de ícones. Como que a gente faz para usar isso? Primeiramente, a gente seleciona o que a gente quer. Depois a gente vai na formatação condicional. Vou escolher aqui barras de dados. E eu posso simplesmente passar o mouse. Ele já vai me mostrar como que ele vai ficando. Vou escolher essa opção amarelinha aqui. Pronto. Já tem uma formatação condicional de barra de dados. O que é isso? Ele vai lá, ele cria uma equivalência tudo automático, né? Quanto que esse 791 vale do total, né? Qual que é a representatividade dele? Ele já faz toda a conta e cria um gráfico para a gente na célula. Se a gente mudar algum valor, vamos aumentar esse valor aqui de 874. Em vez de vender 10, vendeu 500. Opa, o valor subiu, ficou muito alto, né? Vendeu 100, então. Vendeu 40. Então ele já faz isso pra gente automaticamente, tá? Deixa eu voltar ao valor que estava original, que é 9. Bom, não gostei dessa formatação condicional. Como que eu faço para tirar? Eu vou aqui, limpar regras, ou das células selecionadas ou da planilha inteira. Como eu selecionei essas células, eu vou criar o hábito de usar das células selecionadas. Pronto. Bom, lá também a gente tem escalas de cor. Então eu vou escolher essa primeira aqui. O que ele faz aqui então? Os tons mais verdes são os números acima da média. Ele faz um cálculo também que a gente até consegue ver esse cálculo. Os tons amarelos são os números medianos. E os tons avermelhados são os números abaixo da média. Os números, né, que são os mais baixos da planilha. Eu tenho a opção também, lá na escala de cor, de colocar a segunda opção aqui, que é invertido. Os menores números ficam em verde e os maiores números ficam em vermelho. Mas aí você pensa, mas como que os números maiores ficam em vermelho? Se geralmente, né, os números maiores têm que ficar verde. Depende do que você está analisando. Se você estiver analisando uma planilha de prejuízo, quanto maior o prejuízo, pior. Então aí faz sentido a gente deixar aqui o número vermelho positivo. Bom, vou tirar também a regra, limpar das regras das células selecionadas, pronto. E eu tenho a terceira opção, que é conjunto de ícones. Que a gente pode escolher algum tipo de ícone
Eu vou escolher esse aqui que eu gosto bastante. Pronto, ele também cria uma regrinha. Ele cria uma regrinha de porcentagem, né? Até 33% do valor total, vermelho, de 33% a 66%. Amarelinho, que é a exclamação, e acima de 67%, verdinho. Ele cria essa equivalência sozinho. Bom, se eu quiser ver onde está essa regra que ele criou aqui, a gente vai em formatação condicional e vê aqui gerenciar regras. Aqui ele vai mostrar pra gente, então, as regras que ele criou. Se eu tiver mais aqui, ele vai mostrar. Eu tenho só um, então ele está mostrando ela aqui. Eu clico no editar regra e aqui eu consigo ver, então, estou usando o conjunto de ícones e aqui está aquela equivalência que eu falei. Menor que 33%, vermelhinho. Eu posso, inclusive, mudar o ícone. Se eu não gostar desse X, eu posso colocar uma bolinha ou qualquer um desses. Aí ele já fala aqui que é personalizado. Também eu vou colocar uma bolinha verde aqui, quando for verdinho. Então, quando for acima de 67%, vai ficar aqui. Eu posso clicar aqui e colocar número também, tá? Eu posso pôr número de baixo também, e ele vai atender determinado número. Eu posso fazer isso, acima de até R$1.000, né? Vou fazer isso aqui, ó, vou colocar os dois como número. Então, nessas vendas aqui, até R$1.000, vai ficar vermelhinho. Opa, R$1.000. Acima, então, entre 1.000 e R$3.000, ele vai ficar amarelinho, entre 1.000 e R$3.000. E acima de R$3.000, ele vai ficar verdinho. Vamos dar um OK? Bom, até agora não apareceu nada do que a gente fez. Por quê? Porque a gente precisa dar um OK ou um aplicar. Se a gente quiser simplesmente visualizar sem fechar essa janela, a gente clica no aplicar. Opa, olha lá, eu vi então o que está acontecendo. Às vezes quando a gente está editando é mais fácil já conferir sem fechar toda a janela. Bom, fez o que eu quis. OK. Então, todas as opções de formatação condicional, ele faz isso. Então a gente consegue ir lá e mudar o que a gente quiser. Tá, uma dica legal que eu gosto de fazer eu coloco aqui uma coluna do lado, indicador, e eu coloco igual a essa célula que está aqui, tá? E eu arrasto aqui para baixo. Bom, se eu fizer agora aqui uma barra de dados, ele vai trazer para mim o mesmo número que está aqui com uma barra de dados. O legal é que lá no gerenciar regras da barra de dados, eu tenho um botãozinho aqui, um carinha chamado mostrar barra somente. Quando eu clicar aqui, ele vai ocultar o número. E eu, por exemplo, eu não gosto dessa borda aqui. Eu vou tirar a borda, vou deixar sem borda. E vou dar um OK. Vou dar um aplicar. Olha lá como ficou legal. Vou dar outro OK. Pronto. Então ficou bem interessante. Ele cria pra gente só a barra de dados ali do lado, sem o número para atrapalhar. Não atrapalha a visualização do número e não atrapalha a visualização da barra de dados. Essa aqui é uma tabelinha simples. E eu vou formatar ela, a gente vai deixar ela bem legal. Então aqui eu vou colocar uma nova regra e eu vou vir aqui no usar fórmula. No usar fórmula, eu vou colocar igual e eu vou falar para ele o seguinte: eu tenho que travar a célula que eu quero, no caso eu vou fazer sem travar primeiro, que é A1 diferente de nada. Bom, se eu quero que ele trave a coluna, se eu quero que ele preencha a linha inteira para mim com a borda, no caso eu vou vir aqui colocar uma borda pontilhada, que eu gosto bastante, da cor cinza, vou dar um OK. Se eu quero que ele preencha a linha inteira, eu tenho que travar essa coluna aqui. Por que eu tenho que travar essa coluna aqui? Para essa célula aqui, quando ele arrastar a formatação condicional para tudo, ele vai arrastar também o A1, aqui vai virar B1, vai virar C1, mas eu quero que sempre seja baseado na coluna A formatação condicional. Do mesmo jeito que lá no Excel a gente tem que travar lá na célula algumas informações para que o Excel faça uma referência não só relativa, mas uma mista ou absoluta, aqui a gente também tem que travar. Eu vou dar um OK. Bom, aqui ele já colocou a borda para a gente, mas ele colocou só nessa célula, porque eu selecionei só ela. Se eu ir lá no gerenciar regras, olha lá, ele está dizendo aqui para mim que ele está aplicando essa formatação somente a célula A1. E eu posso selecionar a coluna inteira aqui? Posso. Do A até o G agora. Vou
clicar em aplicar, vou dar um OK. Pronto, olha que interessante. Eu tenho alguns números a mais aqui, eu vou deletar eles, sumiu a formatação. Se eu tiver uma nova nota aqui, ele já preenche ali para minha linha, tá? Outra coisa que eu gosto bastante, que é colocar então uma linha zebrada entre cada cor aqui para a gente conseguir identificar bem legal o que a gente está fazendo. O que eu vou fazer? Vou selecionar as colunas inteiras já, vou lá no formatação condicional, gerenciar regras ou nova regra, vou no gerenciar regras porque depois eu consigo voltar para essa tela aqui. Vou criar uma nova regra. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar para ele duas regras. Quando eu coloco duas regras aqui na formatação condicional, eu tenho uma maneira um pouco diferente de usar aqui essas duas regras. Então eu coloco o seguinte, igual, eu quero que ele faça a formatação C. Olha que diferente. Primeira coisa que eu tenho que descobrir é, eu quero alternar a linha. Então eu quero que uma linha fique preenchida, outra não. Uma preenchida, outra não. Então eu tenho que escolher. Eu quero identificar, por exemplo, se é uma linha ímpar ou se é uma linha par. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar se for par, que é a fórmula par aqui, né? Da linha. E aí no caso ele vai pegar a linha que ele estiver. Eu já quero que ele preencha. Isso aqui já é o suficiente para ele preencher para a gente, né? Tem que fechar mais um parênteses aqui. Já é o suficiente para ele preencher para a gente se atender isso aqui, tá? Só que se eu finalizar agora, vamos colocar o seguinte. Então, se a linha for uma linha par, eu quero que ela fique com o preenchimento. Vou colocar aqui um azulzinho. Vou dar um OK. E vou dar um OK aqui. Na verdade, como eu estou usando uma condição por enquanto, eu nem precisava do C aqui. Vou deletar aqui para a gente ver que funciona sem o C. É que eu coloquei o C porque eu já ia fazer as duas juntas, mas eu vou mostrar em partes. Vamos dar um OK, vamos aplicar. Opa, vamos ver que tem alguma coisa aqui que ainda não está legal. Eu tenho que colocar aqui se a linha do par, né, se essa linha par é igual à linha. Faltou colocar esse detalhezinho aqui. Opa, aqui é igual. Pronto, agora sim. Tinha esquecido de digitar aquilo lá. Olha só que interessante. Agora eu estou falando para a planilha o seguinte. Quando eu for linha par, olha aqui, fica azulzinho para mim. Mas também quando tiver informação nessa coluna. Por isso que aqui embaixo a gente não tem nada. Se eu digitando o número agora, olha aqui. Ele vai preenchendo para mim e já vai preenchendo inclusive com a borda que eu acabei de colocar ali. Outra coisa que eu gosto bastante de fazer também na formatação condicional é o seguinte. Eu gosto de mostrar para o usuário se a linha está incompleta. Igual esse caso aqui. A pessoa digitou somente o número da nota e não digitou o restante das informações. Isso aqui é um problema. Então eu gosto de sinalizar via formatação condicional que essa linha está incompleta, do mesmo jeito que essa aqui. Então o que eu vou fazer aqui nesse caso? Vou selecionar a coluna inteira, vou criar uma nova formatação, vou pelo gerenciar regras, que fica mais fácil. E aqui eu vou utilizar o seguinte, eu vou falar para ele assim, primeiro eu vou mexer na formatação. Se atender essas regras que eu vou criar, eu quero que a linha fique laranjinha. Vou pôr esse laranjinha aqui. Pronto. Agora eu vou colocar a fórmula aqui. Igual C. E aí eu vou falar o seguinte. Se o conte ponto valores, eu quero contar dessa célula aqui. Vou colocar do A1 até o F1. O G1 não preciso porque ele é uma fórmula, tá? Se do A1 até o F1, e aqui eu preciso travar somente a coluna, não preciso travar a linha, porque eu quero que ele funcione, que essa formatação funcione para tudo. Se o conte.valores for diferente de 6, olha só, então eu estou falando para ele que se for diferente de 6,
significa que eu tenho informação aqui que não foi digitada. No caso aqui ele vai ser 1, o conto de valores vai olhar e vai falar quantos valores eu tenho preenchidos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, não é diferente de 6. Se ele contar e der menos que 6, nesse caso aqui vai dar 1, que o conto de valores só tem um valor. Então se ele for diferente de 6, ele vai preencher para a gente a linha inteira dessa cor aqui. Mas eu tenho outro problema, e se for 0, igual esse caso aqui? E se aqui for 0? Então eu também não posso parar por aqui. Então eu vou fazer, opa, aqui tem um erro na fórmula aqui. Tá com ponto valores, é conte ponto valores. E aqui então eu tenho que seguir e colocar o seguinte, ponto e vírgula, conte ponto valores. Vou fazer outra fórmula. E eu vou falar para ele o seguinte, se do A1 até o F1, também tirando o travamento da linha, só da coluna, for diferente de 0. Olha só, então, 0 aqui significa que se a linha for em branco, não precisa preencher. E se a linha for igual a 6, também não precisa preencher. Feito isso, vamos dar OK, vamos aplicar. Opa, olha lá que legal. Então, deu certo. Estou com 3 formatações condicionais no mesmo intervalo. Olha aqui que interessante. Se eu continuar aqui preenchendo as informações, a hora que eu finalizar, ele mudou a cor da linha para mim. Uma outra dica bem simples de formatação condicional, eu vou selecionar a coluna A inteira, e aí, por exemplo, informações como o número de nota fiscal, que eu não posso repetir, eu venho aqui, realçar regras das células, valores duplicados. E aí eu quero o seguinte, quando for um valor duplicado, personalizado, e mudar aqui. Eu vou colocar um fundo vermelho com uma letra branca, negrito, para ficar bem destacado quando for um número duplicado aqui. Se eu digitar algum número que eu já tenho ali, ele destaca para a gente. Então, olha com quanta coisa a gente consegue fazer com a formatação condicional. Isso nos ajuda muito no dia a dia. Então, e agora vamos ver mais um exemplo avançado, que é onde a gente consegue utilizar a formatação condicional para fazer um gráfico de Gantt. E é muito interessante a gente fazer, então, esse tipo de formatação condicional. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou fazer o seguinte, eu preciso colocar umas bordas. Da mesma maneira que eu coloquei uma borda aqui, automática, eu vou falar para ele colocar aqui também. Eu vou selecionar o que eu quero, né? Eu vou selecionar daqui então. Vou até deixar selecionado do jeito que está aqui. Vou pegar umas linhas a mais. E eu vou lá na formatação condicional, gerenciar regras. Vou criar uma nova regra. E aí nessa nova regra, o que eu vou falar para o Excel? Deixa eu voltar aqui para ficar mais fácil da gente enxergar. O que eu vou falar para o Excel? Eu quero que, se eu tiver informação no cabeçalho, então eu vou colocar aqui no caso B4, e aí eu vou travar a linha do B4. Se o meu B4 for diferente de vazio, ponto e vírgula, e eu preciso saber também se eu tenho informação aqui, ó, na coluna. Se B4 for diferente de nada. Mas qual que é a diferença desse aqui? Agora aqui eu vou travar a coluna. Então olha aqui que legal. Se atender essas condições, eu quero que ele coloque uma borda pontilhada, uma corzinha cinza escuro. Vou dar um OK aqui. E outro OK. Vamos ver o que ele fez. Opa, não fez nada. Vamos ver o porquê. Aqui ele está valendo para essas células. Opa, ó, ele mudou alguma coisa aqui. Aqui na hora que eu devo ter sem querer ter mudado a célula ali. B, vou dar um aplicar. Opa, agora sim. Eu digitei alguma coisa errada ali e ele pegou então informações que não deveriam. Bom, então olha que legal. Eu já tenho então uma formatação condicional. Enquanto eu tiver valores aqui, se eu colocar mais uma atividade aqui, ele já vai colocar para mim. E lá no final, minha maior data aqui é 10 de novembro. Vamos ver como está aqui? 10 de novembro. Se eu mudar aqui para 15 de novembro, ele já vai seguir daqui para cá. Opa, minha formatação não funcionou aqui. Por quê?
Porque lá na minha formatação condicional, ela está somente até essa coluna. E aí o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e pegar, então, vou pegar a última coluna do Excel, XFD. Não é tão recomendado, mas aqui a gente está estudando um pouco, então vai funcionar. Ah lá, agora deu certo. Então ele sempre vai pegar até onde tiver informação aqui e sempre vai pegar até onde tiver informação aqui. Pronto, legal. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma formatação condicional que eu quero que ele pinte a célula para mim de acordo com as informações que eu tenho aqui. Eu vou selecionar essa célula, vou selecionar mais um pouco aqui só para a gente fazer um teste e depois eu vou expandir a formatação condicional para tudo. Então eu vou lá no formatação condicional, nova regra, eu vou vir aqui então na fórmula e vou falar para ele o seguinte, olha só, se, então eu vou falar para ele se o C5, que é esse carinha aqui, ó, e aí eu tenho que travar só a coluna dele, for menor ou igual ao F4, e aqui eu travo somente a linha, tá? E também eu tenho que fazer, eu comparei só com o início, e eu tenho que comparar também com a data de término. Se o D5, e aqui eu travo somente a coluna, for maior ou igual ao mesmo F4, travando somente a linha, pronto. Se ele atender essas duas condições, eu quero que ele pinte para mim de uma cor específica. E aqui também é legal, nesse gráfico de Gantt a gente pode escolher uma cor chapada assim, ou a gente pode escolher um efeito de preenchimento, também fica muito legal. Vou colocar uma cor aqui legal. Um laranjinha, pronto. Vou colocar um efeito de preenchimento na horizontal, onde ele vai aparecer o laranjinha somente no meio aqui da célula. Fica bem interessante isso. Vou dar um OK. Vou dar outro OK agora. Vamos ver. Opa, olha lá. Deu certo? Deu certo. Então, ele já está criando para a gente formatação condicional. O que eu vou fazer agora? Eu vou expandir. Eu não quero que ela venha até aqui. Vou lá no gerenciar regras e vou falar para ele que aqui, em vez de pegar até a célula, a coluna AD, eu quero que pegue também até a XFD, que é a nossa última coluna do Excel. Vou dar um aplicar. Vamos ver o que ele fez. Olha lá, ele criou para a gente um gráfico de Gantt, então, célula a célula. Opa, ele gerou um problema aqui. Por que ele gerou esse problema? Como aqui é branco, lá também está em branco. Olha só, está em branco. Ele fala, opa, é igual, eu vou pintar. E ele vai pintar para a gente até a última coluna lá, que é a coluna XFD. Então o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês, eu poderia fazer um ajuste na formatação condicional que a gente fez aqui da linha, mas eu quero mostrar para vocês que a gente pode trabalhar com hierarquia dentro das formatações condicionais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma nova formatação condicional que vai ter uma prioridade sobre essa aqui, que eu vou falar para ele o seguinte, se aqui for em branco e lá também for em branco, em vez de pintar aqui, pinta aqui de branco. O que ele vai fazer? Ele vai sobrepor essa formatação que está pintando de laranjinha e aqui vai ficar tudo branco. Vou fazer dessa maneira para vocês entenderem melhor como que ele funciona. Então vou criar uma nova formatação, gerenciar regras, nova regra, vai ser uma fórmula e ela vai ser o seguinte, igual C. E eu estou trabalhando aqui no B5. Se o B5 for igual a nada, ou seja, se eu não tiver nada aqui, nem aqui, nem aqui, eu vou fazer essas duas agora. Aí pinta de branco para mim. Então, ó, eu fiz o B. Por quê? Porque eu posso ter alguma coisa aqui, mas aqui está em branco e aqui está em branco. Então eu quero saber o seguinte, se tiver faltando alguma informação dessas aqui, pinta de branco para mim. Então, ponto e vírgula, C2 igual a nada, ponto e vírgula, D2 igual a nada. Lembrando que eu estou travando somente as colunas do B, do C e do D. Opa, desculpa, aqui é linha 5, C5 e aqui é D5.
Então, eu estou travando somente as colunas. Se atender esses 3 requisitos, então, pinta de branco para mim. Vou dar um OK. Outro OK. E agora eu preciso falar para quais células que isso aqui está valendo. Então, eu vou falar aqui do F5 até o XFD. Vou pegar algumas linhas aqui também. Pronto. Vou clicar no aplicar. Vou dar um OK. Vamos ver como que ele ficou então. Então olha que interessante aqui a nossa formatação condicional. Ela vem aqui. Eu vou até o fim. Opa, olha ela aqui até o dia 15. Ah, e se eu mudar e falar que a última atividade vai parar aqui, ó, 25/10. Vamos mexer aqui, 25/10. Então, ele já mudou pra gente, 25/10. Para ficar mais fácil de visualizar isso, a gente pode usar essa ferramenta de dividir janela. Vou dividir somente aqui em duas, uma lado a lado, na outra. E aqui eu vou mostrar o fim da planilha. E aqui eu vou mostrar o começo. Então olha que interessante quando eu vou mudando as datas aqui. Eu vou pôr dia 5/11. Vou pôr dia 27/10. 28/10. A formatação condicional ela é uma ferramenta muito boa, muito poderosa, muito avançada. Ela faz outras coisas também, tá? E usem e abusem dela. Eu gosto muito mais de fazer um gráfico gigante aqui do que fazer no Project. Acho muito mais fácil. Essa é uma das maneiras de fazer, tá? E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido sobre formatação condicional. Dá para fazer muito mais coisas do que isso, mas deu para a gente ter uma boa noção. Se inscreva aí no nosso canal, dê um joinha e baixem a aula para você acompanhar esse conteúdo lá na descrição e até a próxima.